Pessoal, então aqui eu dispensei a câmerazinha onde aparece ali a minha imagem no canto superior direito, para você se concentrar aí na apresentação deste estudo de caso apresentado para uma empresa aqui da minha região que contratou o nosso escritório para fazer uma análise de viabilidade de um determinado empreendimento a ser implantado num terreno que estava à disposição deles, né, no estoque de terreno deles. Aqui existe um trabalho muito complexo aqui de engenharia de avaliações e também de engenharia econômica. Essa primeira parte aqui do trabalho, que é a parte redigida, né, em Word, ela tem o objetivo de calcular, de se apurar o preço mais provável de venda, né, de eventuais tipologias. Tá? Tipologia é um tipo, né, de imóvel, né, um padrão de imóvel. No caso aqui, tipologia, um estudo e análise para um apartamento tipo, né, de 3 quartos, uma suíte, um banheiro. E o apartamento tipo 2, a tipologia 2, é o mesmo apartamento, porém com uma sacada. Ok? Aliás, 2 sacadas, uma na frente e uma nos fundos, né? O mesmo apartamento, porém a tipologia 1 sem sacadas, a tipologia 2 com sacadas. A tipologia 3 é o apartamento de cobertura, ok? Ele pediu também para se avaliar o valor mais provável de venda do lote. Então eu coloquei aqui a tipologia 4, ok? Que é... esse aqui é um rascunho, tá? Eu vou apresentar para vocês o rascunho, onde eu tirei aqui o nome da construtora, bem como os dados reais de endereço e nome do proprietário, CPF, essas coisas. Então a referência aqui, ó, ABNT, né, igual eu disse para vocês, na parte 1 e na parte 2, ok? Bem como a parte 4 da ABNT, que não está aqui, mas tem bastante referência aqui da ABNT NBR 653, parte 04, avaliação de empreendimentos. Ok? Então aqui nós temos a ABNT 14653 na sua parte 1, né? Nós vamos utilizar algumas coisas da parte 2, bastante coisa, aliás, da parte 2, e bastante coisa da parte 4, ok? Então aqui eu redijo aqui, né? Eu vou disponibilizar esse material aqui para você, tá? Esse estudo aqui, lá na aba, né? Na área de documentos, tá? Complementares aqui desse curso, para você eventualmente seguir, né? O roteiro que está aqui disponibilizado nesse trabalho para você fazer aí os seus trabalhos de avaliação, de análise de investimentos utilizando este modelo. Então aqui, conforme a norma exige, né, nós fazemos a caracterização da região, onde que o terreno está localizado, qual é o tipo de ocupação, se é mais comercial, se é mais residencial, o padrão socioeconômico, bem como das edificações, são edificações com um padrão melhor de acabamento, né? A idade aproximada dos imóveis que estão ali, né, à venda naquela região, né? Bem como uma série de outros atributos, como a disponibilidade de infraestrutura, né? Se as ruas são pavimentadas, se há disponibilidade de serviços urbanos, né, mais comuns, como a internet, a telefonia, né, todo esse tipo de coisa. Né? Nessa região aqui onde esse empreendimento estava sendo cogitado para ser implantado, é uma região de padrão médio-alto, aqui na minha cidade, tá? Aqui em Divinópolis, próximo de um shopping, próximo de uma pista de caminhada, onde a população inteira vai fazer uma caminhada. É uma zona de franca expansão, com vários empreendimentos sendo implantados lá, todos empreendimentos de padrão médio e médio-alto, ok? Empreendimentos que eu digo são edifícios de apartamentos, tá? Aqui, então, a parte mais importante desse trabalho, eu acho que vocês vão ter condições perfeitamente de compreender o que está posto aqui para você e como que você identifica o valor de venda
né, de um determinado imóvel numa determinada região, tendo em vista a concorrência. A concorrência que está ali, né, atuando, né, operando também naquele mercado. Você não deve inserir um produto em determinado mercado que tenha um preço acima daquele praticado lá na região para o mesmo tipo de imóvel, tampouco um preço abaixo, né? Então aqui é uma estatística bem básica, tá? Eu peguei aqui, montei uma planilha, tá? Isso aqui é uma planilha de análise, ok? Deixa eu configurar aqui para você visualizar de uma forma melhor. Deixa eu aumentar aqui essa planilha. Ok, eu vou desconfigurar aqui um pouco o trabalho, mas é preciso que você veja o que está contido aqui no documento. Duas partes, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho a área, tá, em metros quadrados, o padrão de acabamento, né? Aqui você tem os parâmetros para o padrão de acabamento. Número 1, classificado comum, padrão mínimo. Número 2, normal baixo. Número 3, normal. Né? 4, normal alto. 5, alto. E 6, de luxo. O estado de conservação, né? O EC aqui, também classificado, segundo este esquema de classificação. Ok, cobertura, se não é cobertura, apartamento normal é o 0, né? E se existe cobertura, eu aloco a variável é número 1, ok? Área de lazer, mesma coisa, se não tem é 0, se tem é 1, ok? Então aqui você tem toda essa pesquisa. Essa pesquisa aqui você pode fazer diretamente nos sites das imobiliárias ou em visita, né, na região, onde você pode pegar ali os empreendimentos em lançamento, os empreendimentos com placa de víndice, né, mas o normal mesmo é fazer a pesquisa nos sites da imobiliária. Ok? Entrar em contato com o corretor, esse apartamento está novo, tem algum defeito, qual a idade deste apartamento, né, estimada, quanto tempo de construção, se tem porcelanato, né? Pegar todas as informações, você deve ligar e pegar todas as informações. Peguei aqui 20 dados, tá? Segunda coluna aqui, área útil, tá? Área privativa, tá? Área privativa, área interna do imóvel mesmo. Padrão de acabamento, estado de conservação, quantidade de vagas de garagem, número de quartos, número de suítes, né? A disponibilidade de área de lazer ou não, e se é cobertura ou não. Esse trabalho aqui eu fiz para avaliação somente de apartamentos tipo, não apartamentos que não são cobertura, ok? E o preço do imóvel, o preço anunciado, tá? Esse aqui é o estudo dos apartamentos tipo à venda, sem varandas, ok? Presta atenção nessa informação. Sem sacada, ok? Apartamentos comuns, sem sacada. Então eu peguei todas as informações aqui na imobiliária, ok? E a partir destes dados tabulados em Excel, você passa a fazer um trabalho de engenharia de avaliações. Isso tudo para determinar o preço de venda da unidade que você vai construir. Logo de cara, você já vê aqui, ó, os apartamentos disponibilizados para venda naquela região não possuem área de lazer. Isso aqui já é um dado, né, muito importante para estudo mercadológico. Né? Os apartamentos nessa região não têm área de lazer, em sua maioria, todos eles aqui pesquisados, né? Todas as unidades pesquisadas não disponibilizaram área de lazer. Né? A maioria tem 3 quartos, tá vendo aqui? A maioria tem 3 quartos com uma suíte, ok? E a maioria disponibiliza 2 vagas de garagem. A maioria deles também é construída no padrão normal alto. O que é um padrão normal alto, segundo a minha classificação? Pé direito livre aí de R$ 2,90 no mínimo, piso em porcelanato retificado, ok? Paredes emassadas, esquadrias de tamanho normal, tá? Não são aquelas janelinhas pequenas, né, com estrutura de alumínio e vidro comum, mas vidros temperados, né, vidros verdes, né, temperados, nos quartos com veneziana em alumínio, ok? Aí já é a janela com vidro comum e veneziana em alumínio, né? Mas nas salas, na cozinha, né, são janelas em vidro temperado. Ali um rodapé de granito, né, um trabalho de gesso, né, no forro, bancadas em granito, tá, em L, não é só aquela bancadinha simples, né, reta, né, mas bancada em L,
É um apartamento com um padrão aí entre o normal e o luxo, tá? Entre o normal alto, né? Entre o normal e o alto, ok? O alto já seria um apartamento com closet, né? Com 2 suítes, né? Com um acabamento piso em granito, né? Esse apartamento aqui, o padrão que nós estamos enxergando lá, né? A maioria dos apartamentos lá tem piso em porcelanato, né? Com soleiras, né, e peitoris nas janelas em granito, bem como bancada de banheiro e bancada de cozinha em granito. Ok? Então este é o padrão normal, o padrão mais observado lá nessa região. Só que você já tem, simplesmente por analisar esta planilha de dados coletados junto a imobiliárias, você já tem uma noção bastante precisa de qual é o tipo de imóvel a ser lançado lá. Ok? Essa segunda parte aqui, o modelo de regressão, tá? Isso aqui é uma engenharia de avaliações mais sofisticada. Você precisa fazer um curso de engenharia de avaliações para você trabalhar com a engenharia, com a estatística inferencial. Okay? A estatística inferencial vai proporcionar para você um trabalho bastante minucioso, com grau de precisão, né, exigido pela norma, acima de 70%. Eu trabalho sempre com grau de precisão acima de 90%. Né? Ele te fornece uma equação de modelo, okay, ó, é igual você está vendo aqui, né, cujos parâmetros devem ser inseridos nessa equação, os parâmetros do imóvel que você quer avaliar, para aí sim o trabalho de engenharia de avaliações te fornecer um valor mais preciso, ok? Mas é preciso que você faça um curso de engenharia de avaliações para você conseguir compreender e desenvolver as equações, né, de regressão. Mas nós temos aqui, ó, bastante acessível para você, que ainda não trabalha na área de engenharia de avaliações, né, uma estatística básica, tá? Isso aqui você faz no Excel, ok? Com os dados coletados aqui, nesta planilha, né, na planilha de dados, na planilha de elementos amostrais, ok? Desculpe aí a gaguejada, tá? Mas aqui, com base nos dados da tabela de elementos amostrais, você monta aqui a estatística básica, ok? Qual é a área privativa média? Média aritmética da somatória das áreas, né, dos apartamentos, dividido pelo número de elementos. Média aritmética simples, tá? Área privativa média, 96 metros quadrados. Muito simples, tá? Muito simples. Preço médio de venda, mesma coisa, média, né, aritmética simples, 315 mil. Ok, preço por metro quadrado, aqui nós temos aqui de venda, né, 3.331, que é a média, ok? Podendo variar aí entre 3.331 mais 751 e menos 751, né, para um desvio padrão. Okay? Desvio padrão também é uma medida muito simples de ser calculada, o próprio Excel calcula, que faz parte da estatística básica, ok? Estatística elementar. A primeira coisa que nós aprendemos na área de estatística é calcular o desvio padrão, a média aritmética, né? Este gráfico aqui já deve ser montado manualmente, mas o Excel auxilia bastante você na montagem. A dificuldade é se distribuir, né? Isso aqui é uma distribuição estatística, né, onde você pode verificar aqui, ó, que de todas as ocorrências verificadas no mercado lá daquela região, a maioria apresenta preço de venda entre 250 e 300 mil. Ok? Então aí você já tem aí um valor bastante preciso, né, da média de preços praticados lá no mercado. Passando adiante, esses aqui são gráficos, tá, da engenharia inferencial, né? Eu uso um sistema aqui que chama SAB, Sistema de Avaliação de Bens, um sistema automatizado, que já me dá todas essas informações. Né? Aqui então, ó, você viu que o preço de média lá de venda foi 315 mil. Né? Você viu que foi 315 mil. Aqui eu já tenho, conforme lançado aqui, esse empreendimento aqui, eu simulei, tá, o lançamento de um empreendimento sobre o lote, né, que já era de propriedade deles. Então, considerando aqui o aproveitamento permitido pela prefeitura, né, o número de apartamentos por andar é permitido, né, pelos limites do terreno, né,
pelas condições do terreno, 2 apartamentos para andar. Então aqui cheguei num apartamento de 103,68 metros quadrados. Você viu que a média de venda, né, de área dos apartamentos à venda lá na região, né, é de 96 metros quadrados. Então o meu projeto hipotético, né, isso aqui é um projeto hipotético, tá? Ele chegou bem próximo a 103 metros quadrados. E eu cheguei numa avaliação aqui inferencial, ok? Inferencial, no valor de 368 mil. Tá? Então, lá enquanto a estatística básica me deu um resultado de 315, a estatística inferencial me deu o resultado de 368. Eu jogo aqui, né, um desconto, né, para preço à vista, né, para pagamento à vista, né, tendo em vista que esses imóveis podem ser comprados à vista e quando se tem um pagamento à vista, você consegue conseguir um desconto, né? Aqui, você pode ver que o preço mínimo aqui foi de 313 mil, muito próximo lá dos 315 que eu calculei, simplesmente através da média aritmética. Então, o trabalho está muito bem embasado. Tá? Aqui eu ainda fiz um levantamento considerando, né, a equação de regressão através da inferência estatística, que você apura através da inferência estatística, ele te dá a opção de você inserir parâmetros. Nesse caso aqui, eu inseri o número 4, né, relativo ao padrão de acabamento, cheguei no valor de 368. Se eu mudasse o padrão de acabamento para o 5, né, classificado em grau 5, seria o padrão alto, né, o apartamento já sofreria um acréscimo de valor, aí ele pularia, né, para 412 mil, o valor médio de venda. Então, a inferência estatística, ela te proporciona uma equação que você tem condições, através da inserção de dados nessas equações, de apurar o preço do apartamento. Esta aqui, ó, é a mesma equação, porém eu inseri 2 suítes, ao invés de uma, né, como no exemplo anterior, eu inseri 2 suítes no padrão de acabamento alto. Né, o valor de venda foi para 446 mil. Então você consegue, né? Essa aqui é a tabela de fundamentação, tá? Ela é exigida nesse trabalho pela norma. Você pode ver aqui que eu consegui aqui, ó, um grau 3, tá? O grau maior de fundamentação do trabalho. Mesma questão, ó, eu passo para a análise de dados. Deixa eu reconfigurar isso aqui, só um minutinho, para a gente poder enxergar ali com mais facilidade. Aqui, ó, na tipologia 2, eu estou trabalhando com apartamentos com mesma área útil, né, mesma área privativa, porém com sacadas. Esses apartamentos têm varandas. Eu fiz a mesma pesquisa na região, porém levando em consideração somente apartamentos que têm sacada. Tá? Peguei lá vários imóveis na mesma região, porém eu não considerei apartamentos que não têm sacada e coloquei somente apartamentos que têm sacada. Tá? Olha que resultado surpreendente. A média diária, né, passou para 101 metros quadrados, né, contra 96 do exemplo anterior, né, cujos apartamentos não têm sacada. E aqui, o preço de venda, o preço médio de venda, ele pulou de 315 mil dos apartamentos sem sacada para 366 mil. Né? Olha a diferença, de 315 para 366, nós temos aí uma diferença aí em termos de valor, 366.440 menos 315 mil, de 51 mil reais. O que você já percebe disso aí? Vamos recapitular. Mesmo apartamento, você pode ver que as áreas são muito próximas, ó, né? A média de áreas lá dos apartamentos, a área privativa dos apartamentos sem varanda é de 96 metros, e a área privativa dos apartamentos com varanda privativa, né, 101 metros quadrados, tá? Então está muito próximo, né, a média de uma área, a média de uma tipologia com a média da outra. Mas olha o preço, né? Um apartamento sem, a média de preço dos apartamentos sem varanda é de 315 mil. E a média de preços de apartamentos com varanda, mesmo acabamento, mesma coisa, só com 2 varandas a mais, 366 mil, né? Ou seja, 51 mil a mais.
Quanto que custa para construir uma varanda? Né? E você se pergunta, né? Quanto que custa para construir uma varanda? Vamos colocar uma varanda gourmet na frente, de 3 metros, de 2,5 metros de profundidade, né? E 5 metros de comprimento. Aí dá para você colocar uma mesa, uma churrasqueira, né? Uma mesa de jantar, né? Fazer uma varanda gourmet bem bacana mesmo. Isso aí dá 2,5 vezes 5, dá o quê? Dá 12 metros quadrados e meio, né? 12 metros quadrados e meio. Né, 12 metros quadrados e meio, né, que seria 2,5, né, vezes 5, seria 12 metros quadrados e meio. Isso aqui não custa 10 mil para construir. Não custa 10 mil. Então, ou seja, né, com um investimento de 10 mil, né, numa varanda gourmet na frente, vamos colocar mais 5 mil para fazer uma varanda atrás menor, né, na suíte, por exemplo, uma varanda de 1,5 metro, 2 metros por 3, né, você gasta aí 15 mil reais, né, para fazer 2 varandas, né, e tem um ganho aí de 50 mil, né, menos 15 mil, você tem um ganho de 35 mil. Né? O estudo mercadológico ele serve para isso, para você apurar qual é o melhor produto para você inserir naquele mercado. Né? Então aqui ó, você já tem com muita facilidade, basta sentar na cadeira, ligar para as imobiliárias, acessar o site, né, ver o imóvel, ligar para a imobiliária, ó, esse imóvel no bairro tal, como que ele é, qual é o tipo de acabamento dele, qual é a idade dele, ele tem varanda, ele não tem. Eu estou vendo nas fotos aqui que é um apartamento com piso de porcelanato, é isso mesmo, né? Tem bancada de granito. Você consegue com muita facilidade apurar isso aí. Né? Se você é um dono de uma construtora e quer fazer isso com muita precisão mesmo, vai nas imobiliárias, pega as chaves e vai visitar os apartamentos, naquele local onde você está querendo lançar o seu empreendimento. Você vai perder um dia de trabalho visitando imóveis, mas você vai ter um trabalho de muita precisão de análise mercadológica para você lançar o seu empreendimento com uma assertividade assim, competente e de primeira linha. Tá? É esse trabalho que se faz na engenharia de avaliações, né? Com foco na determinação do preço ideal de venda, né? No desenvolvimento do produto imobiliário para cada região. Então aqui você pode ver ó, que o apartamento com varanda ele já saltou aqui da faixa dos 250 a 300 mil para a faixa aqui, a maioria deles está valendo aqui entre 300 e 400 mil. Ó. Né, você já ganhou aí, né, com 2 varandas, né, com 2 sacadas, você já ganhou aí um plus aí no valor de venda, né, que você está situando-se no mercado, oferecendo um produto similar, né, em termos de qualidade, né, e padrão de acabamento daquele que está lá disponível, que as empresas estão lançando lá no mercado, que a sua concorrência está lançando. Então você já tem aí o preço praticado pela concorrência, você já tem aí o padrão de acabamento, né, praticado pela concorrência e você consegue inserir o seu produto com mais profissionalismo, com mais competência, ok? Aqui é o mesmo serviço, tá? Mesmo trabalho para o apartamento de cobertura, tá? Esse prédio aqui foram dimensionadas 2 coberturas, né, uma de cada lado, uma na frente e uma no fundo. Mesmíssimo trabalho, tá? Só que ao invés de você pegar apartamentos que não são cobertura, você só pega apartamentos de cobertura naquela região. Aqui, ó, tá vendo? Não sei se o cursor tá apontando aí certinho, mas aqui, ó, tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 9ª coluna, cobertura, número 1, são coberturas, ok? Aqui o preço é em reais. Ok? Mesma coisa, ó, 3 quartos, uma suíte, sem área de lazer, 2 vagas de garagem, só tem um apartamento aqui com 4 vagas. Ó. Estado de conservação, né, são apartamentos em bom estado de conservação. Então, número 4 são apartamentos já usados, mas novos, tá, em bom estado de conservação. Número 5 são apartamentos novos, nunca habitados. Então, são apartamentos novos e semi-novos, né, em bom estado de conservação. Ou seja, né, isso mostra para você que esse bairro, que essa região, ela está realmente em franca expansão. A maioria, né, praticamente todos, na verdade todos, né, que estão lá à disposição para venda são imóveis aí semi-novos e novos. Né? Imóveis que estão... O semi-novo, segundo a classificação aqui da engenharia de avaliações, ele tem no máximo 2 anos de construção. E o novo, ele nunca foi habitado. Né? Então aí você já tem aí, ó, uma base de dados aí muito importante para você desenvolver o seu produto. Né, de acordo com o que o mercado absorve lá naquela região. O padrão de acabamento aqui das coberturas, ó, são a maioria com padrão alto, tá? 5, né, com bastante ocorrência aqui de padrão normal e padrão normal alto. Né? Está entre normal e normal alto.
Essa região aqui é realmente uma região desse padrão socioeconômico. Aqui é o mesmo trabalho, tá? Relacionado à cobertura. A cobertura tem 125 metros quadrados de área privativa, né, em média. Aqui os resultados estatísticos, né, mas deixa eu só verificar aqui se tem mais alguma coisa que vale a pena te passar. Aqui tem, ó. Esse aqui, gente, é uma forma de você calcular, conforme, segundo a NBR 14653, um projeto hipotético, tá? Você que é dono de construtora e você que é gerente de uma construtora, você vai receber aí na sua mesa, vai cair na sua mesa aí, muitas propostas de parceria, gente oferecendo terreno, né? Cabe a você saber identificar qual é a melhor hipótese para você investir, né, o recurso da construtora, né, no empreendimento. Você naturalmente deve escolher aquele que te traga maior retorno econômico. Né? Eu friso sempre retorno econômico, não é lucro contábil, é retorno econômico. Igual já passado na aula anterior. Tá? O que você vai fazer toda vez que chega um terreno lá para você analisar no eventual projeto de investimento? Você vai ficar desenvolvendo um projeto de arquitetura para cada terreno? Não. Você tem uma forma de dimensionar um projeto hipotético com muita rapidez, em meia hora você faz esse cálculo aqui, você já tem, né, um projeto hipotético dimensionado lá para esse terreno. A NBR 14653 ela tem um processo de cálculo onde você calcula a área de construção, tá? Toda a área de construção. Sugiro você adquirir essa norma ou pegar uma versão dela mais antiga aí na internet, né, à disposição na internet aí. Né? Você tem uma forma de calcular a área de construção total do empreendimento, levando-se em consideração as permissões da prefeitura, né? Aqui em Divinópolis, por exemplo, a prefeitura permite lá nesse bairro um aproveitamento, né, uma ocupação de até 72% da área do terreno. Tá? Então você precisa pegar essa informação aí. Você que é engenheiro, você deve saber como colher, né? Naturalmente que você é um cara que... Você tem a obrigação de saber isso aí, tá? Queria falar essa palavra, não, mas você tem a obrigação de saber qual é a taxa de ocupação, né, em determinado terreno. Né? Se você não sabe, você tem que ir na prefeitura, né, e pedir informação formalmente. Com o passar dos anos, você já vai saber de forma automática qual é a taxa de aproveitamento em todas as regiões da cidade onde você atua. Né? Então aqui, seguindo a fórmula aqui, ó, muito simples, tá? Você referencia-se aqui na NBR 12721 para pegar os percentuais, né, de área de padrão diferente, que faz uma somatória simples, área privativa do apartamento, tá? Mais o somatório de área de padrão diferente, né, vezes o peso que você vai dar para essa área em termos de custo. Você chega então à área S, aqui é a área total de construção. Então aqui eu tenho todo esse raciocínio desenvolvido. Ó. Taxa de ocupação, área do lote, área de padrão diferente, tá? Do subsolo é padrão diferente, do pilotis é padrão diferente. Ou seja, do pilotis eu estou atribuindo um peso de 0,65, ou seja, a área do pilotis vai custar 65% da área de construção normal do apartamento. Né? É isso que significa a área equivalente. Tá? Então aqui eu cheguei à área equivalente de 2.099 metros quadrados, tá? Para esse prédio. São, dimensionei aqui, salvo engano, você deve procurar aqui nesse texto aqui, está à sua disposição, né? Não sei se eu já falei, né? Mas vou falar de novo, se eu não tiver falado, esse estudo aqui vai ficar disponibilizado para você aí na área de documentos auxiliares desse curso, tá? Então você aqui, salvo engano, foram 12 apartamentos, 8 apartamentos, tá? Lá se permitia subir até 7 pavimentos, tá? Nesse bairro lá. Não se pode construir prédios mais altos do que isso lá. A prefeitura te dá essa informação também, ok? Então foram dimensionados 6 apartamentos tipo, tá? E salvo engano, 2 coberturas, tá? Confira depois aí no histórico aqui desse documento. Né? Aqui para o cálculo do custo, aqui você já calculou a área, tá? A área de construção. O que é o preço de uma construção? É a área vezes custo. Né? E aqui você tem o custo de construção, que é o CUB, né? Mais essa série de outras informações aqui referentes a elevadores, instalações especiais, fundações especiais, está tudo descrito aqui de forma bastante simples aqui, tá? 1 mais a taxa de administração é multiplicado pelo custo básico, né? 1 mais o custo financeiro e 1 mais o lucro. Lembrando que esses dados, o A, o F e o L, devem ser inseridos na forma decimal, ok? Você vai multiplicando, então, pelo custo unitário básico de construção, esses percentuais para chegar ao custo do metro quadrado de construção.
Okay? O CUB aqui, ó, lembrando a você, você deve consultar no Sinduscom da sua cidade qual é o CUB, né, o custo unitário básico. O Sinduscom publica isso mensalmente, aí para o seu estado, né, na verdade, qual é o custo básico de construção, né, para vários padrões, padrão baixo, padrão médio, padrão alto, padrão luxo, né, então você deve procurar isso aí. Essa norma aqui também, ó, a BNT 12721, ela também está disponível na internet, né, em versão mais antiga, você pode pegar para consultar, tá? Importante você ter isso aí. Então aqui, o custo unitário básico adotado, R$ 1.400 por metro quadrado, tá? Para esse padrão aqui. Então eu fui chegando aqui, ó, colocando percentuais, 3% taxa de administração, lucro eu desconsiderei, porque o empreendedor é o próprio construtor, né? Quando o empreendedor está contratando uma empresa construtora terceira, você deve inserir, né, a taxa de administração dele. Então aqui, resumindo, aplicando uma taxa de inflação setorial, né, ao longo do tempo de construção, né, uma obra você não constrói em 2 meses, uma obra de um prédio, você demora pelo menos 12 meses, né? Então você tem que aplicar uma taxa de inflação sobre o custo da obra, porque senão você vai perder lá na frente. Isso aqui você pega no site do Sinduscom também, a tabela do INCC, Índice Nacional de Custo da Construção, e multiplica pelo valor, né, do custo de construção encontrado. Eu coloquei aqui, ó, 4,86, né? O custo da obra no mês 7 do projeto, multiplicado. Então, o resultado é esse. Eu sugiro que você leia todo este documento, ok? Leia com atenção. Você tem o WhatsApp aqui para você tirar as suas dúvidas, tá? Mas o trabalho é esse, ó. Custo da obra no mês 7 do projeto, mês do início das obras. Eu estou considerando que eu demorei 7 meses para aprovar os projetos, tá? Então, nesse período, você deve aplicar a inflação. Ok? Aqui, ó. Então, eu apliquei um percentual dividido por 2. Ó. Então, o preço já foi para 3.168.000, preço de construção. Tá? E também, durante o período da obra, né, deve ser atualizado, né? O custo de construção tem que ser atualizado também, né, por o índice de inflação, tá? Porque senão a obra começa a custar mais do que você planejou e o preço de venda não compensa o custo da obra, né? Eu vou te mostrar na planilha, daqui a pouco, no próximo trecho, onde que todos esses valores estão inseridos, tá? No fluxo de caixa dentro do Excel. Então aqui, ó, resultado da análise mercadológica para o projeto 1, né? Aqui é o valor de venda, ó. Aqui, como eu te disse, ó, apartamento tipo com varanda, são 8 unidades, tá? Apartamento tipo com varanda, são 8 unidades, eu coloquei um preço de 400 mil. Tá? O preço de implantação do empreendimento, ó, 3.485.000, considerando o custo do terreno, custos preliminares, tá? Limpeza do terreno e tal, custo total de construção. Né? Aqui, ó, no custo total de construção já estão excluídos os projetos, tá? Custo total de implantação estimado, 300 mil do terreno, mais 15 mil, né, de custos preliminares, limpeza, instalações provisórias de água e energia, né, mais 3 milhões e pouco, que é o custo de construção, né, que eu vou pôr aqui, ó, né, conforme o histórico. Você vai seguir aí, isso aqui é muito intuitivo, muito explicativo. Né, o dono dessa construtora aqui não é engenheiro, então eu fiz um trabalho muito detalhado, muito explicado para ele poder compreender. Então, o custo total de implantação do empreendimento, ó, 3.485.000. Fração ideal, que é o preço que cada proprietário, cada comprador vai pagar pela parte do terreno, eu peguei 300 mil e dividi por 10 unidades, deu 30 mil. Né, o preço de venda da unidade tipo com varanda é 400 mil. Né, o VGV, que é o valor geral de vendas, né, 400 mil vezes 8 unidades, 3.200.000. Né, o preço de cobertura eu considerei em 500 mil. Né? Então, mais 2 coberturas, mais 1 milhão. O valor geral de vendas, depois que vender todas as unidades, é de 4.200.000. É isso aqui que você vai, com esse valor aqui que você vai montar a sua tabela de vendas. Tá? Você não pode daqui a 10 meses falar que o apartamento mudou de valor para o cliente, não. Ele está sendo vendido por este valor aqui. Né? Você pode se informar. Ó, após a conclusão das obras, o preço do imóvel vai sofrer uma variação, né, para mais de tantos por cento, mas se você colocou a placa lá na porta que está vendendo nesse valor aqui, né, você não pode alterar isso a posteriori não. Tá? Muitas vezes o cliente vai dar a entrada, né, de 30% normalmente e vai financiar o resto. Né? Ele vai pagando parcelas intermediárias até o fim da obra. No final da obra ele contrata um financiamento de banco aí, né, e você, o dono da construtora, recebe o dinheiro pelo banco.
né? Então, nesse meio tempo, né, durante todo o período da obra, você vai ter a correção da inflação no custo da obra, mas o preço de venda você não pode mudar, tá? A não ser aqueles apartamentos que você ainda não vendeu, mas o que você vendeu, principalmente na planta, você não pode alterar o valor dele, tá? Então é isso, aqui eu tenho o mesmo resultado, tá, para o projeto 2, apartamento com varanda, tá, no padrão alto e com 2 suítes, ó. Então, sugiro você acompanhar aqui esse texto, leia todo ele, é um trabalho profissional vendido, né? Eu cobrei R$6.000 para fazer esse trabalho aqui, né? Eu fiz esse trabalho em 4 dias, tá? Já é uma dica de trabalho para você, é uma dica de mercado para você atuar, né? Domine isso aqui que você vai ter bastante mercado, porque 99% dos engenheiros que estão no mercado aí não sabem sequer do que se trata isso aqui. Tá? Eles só sabem entregar projetos de papel, né? Papel desenhado, né? Essas coisas aí que até o técnico, hoje o técnico de edificações é que está assumindo essa posição aí, né? Mas o engenheiro tem que dar um passo adiante e se tornar um gestor de negócio, tá? Porque senão você vai ficar fora do mercado. Aqui então eu vou passar no próximo trecho, o próximo e último trecho, tá? Para análise dos cenários. Não vou passar todos os cenários, tá? Mas eu fiz aqui o cenário, apesar das planilhas estarem à sua disposição, aqui na parte na área destinada a documentos complementares ao curso, para você fazer um download, eu vou fazer apenas o cenário mais provável, tá? Para você ver como é que é a mecânica lá no Excel, né? Então isso aqui, ó, eu já determinei aqui neste trabalho o preço de venda de cada unidade, o preço geral de vendas, custo de construção, ok? Agora eu vou montar a planilha, tá, de análise, tá? Com todos os dados colhidos aqui. Relembrando, aqui neste trabalho em Word que você está vendo aí, eu calculei o preço de venda de cada unidade, de cada tipologia considerada para o terreno, apurei que o apartamento com varandas ele é mais rentável, tá? E apurei o valor geral de vendas, tá, do empreendimento, quanto que o empreendimento vai gerar de receita de vendas, e apurei o que é mais? O custo total de construção. Tá? Nós vamos passar todos esses dados lá para a planilha no próximo trecho deste curso.